eu tenho um problema com a palavra conteúdo. Porque hoje em dia, conteúdo é tudo, Claro. né? Eh, eu produzo filmes, eu não produzo conteúdo. Tudo é conteúdo. Eu gosto de tentar, às vezes, separar, porque eu produzo filmes. Ou antes produzia videoclipes, já produzi publicidade, mas hoje estou a produzir filmes. E é importante produzirmos filmes angolanos, porque é com cinema que outros países conquistaram o mundo. Bom, tu estás-me a dizer que eu vou pôr o meu filme na tua plataforma e vou ter retorno porque as pessoas vão vir assistir e tu vais me pagar pelas pessoas que vão visualizar. Ok. Se tu acreditas realmente na tua plataforma, paga-me em avanço. Isso é um dos meus problemas, às vezes, com os concursos aqui, onde incluem o cinema. Incluem o cinema com conteúdos. E premiam cinema e premiam conteúdos. E eu acho que é bom separar as coisas. Então, como sabe, a nossa ideia, de certa forma, é criar uma conversa super inteligente. A entrevista não deixamos para o outro lado. A gente aqui vai criar uma conversa super interessante. Para você que acabou de aceder ao nosso vídeo agora, mais um episódio do nosso canal, nosso podcast. Nós hoje vamos falar com Denis Miala. Ele que Denis. vai... Denis. Oui. Denis Miala. Ele que vai falar sobre quais são os meus desafios para produzir conteúdos locais, desde o financiamento, distribuição, equipamentos, formação e etc. Este é um conteúdo super interessante para falar sobre aqui, porque nós até neste quesito estamos a dar bons passos de produção e até porque nós temos muito para mostrar para o mundo. Yeah. Uau. Então vamos começar mais um episódio. Para ti que estás a acompanhar, deixa o teu like, comenta, subscreva o nosso canal, vai até o perfil do nosso convidado, subscreva e siga ele nas redes sociais para que tu possas acompanhar todos os conteúdos ou todos os lançamentos que ele vai lançando e assim você fica dentro daquilo que ele vai partilhando. E se tu queres recomendar esse episódio para outras pessoas, faça essa questão. Se tu pretendes fazer uma doação, faça a doação daquilo que tu podes e não inventes para não te criar prejuízo mais lá para frente. Então vamos lá conversar, como estás? Sei que hoje é um dia normal de felicidade para vir para aqui, né? Desde já agradeço pela tua disponibilidade para aparecer. Não são poucas as pessoas, ou seja, são poucas as pessoas que aceitam vir participar do nosso programa. E para nós é sempre uma honra ter alguém que se disponibiliza para vir aqui. Então, desde já, muito obrigado por isto. Não, nada. Eu acho que eu hum, vi, né, quando foi feito o convite pelo Helênio, fui procurar um pouco sobre o vosso podcast. E aí vi que eram conversas interessantes, né? Eu não estou muito na onda de procurar viralizar Realizar e vi que não é muito também o vosso. nosso nicho. Então, pronto, para mim, desde que a gente consiga ter uma conversa aberta e interessante, para mim está fixe. Então, por isso que aceitei o convite. Yeah. Bom, E gostei, depois vim aqui, vi aqui o estúdio, gostei. quer dizer que das próximas vezes que tu vieres para aqui, as transformações vão ser feitas. Ainda porque algumas obras vão ser feitas nessa semana. E É acredito ideal. que nos próximos dias poderá ter algo mais impactante para as pessoas também que vêm. Tem que sentir-se que entraram no mundo do saber, né? Não, boas. O importante é isso, é sempre evoluir, né? Começas numa fase, para não sei como é que vocês começaram, quanto tempo é que estão a fazer isso, mas começa-se numa fase e vai se evoluindo devagar. Nós quando começamos não tínhamos iluminação, era escuridão total. Yeah. Era escuridão total. Estás a ver quando tu já estás numa era em que as coisas hoje são bem visíveis Yeah. e tu estás a produzir. Eu acho que vocês que estão ligados ao cinema entendem muito bem disso. Quando estão a produzir um cenário cinematográfico, tem aquele fundo amarelo que dá aquela espécie de antiguidade, etc. E nós estamos a produzir um vídeo desta natureza com fundo amarelo e tu vês, pô, não consigo ver ninguém lá, mas será que isto é um cenário de um filme? E depois também tu não entendes de iluminação, de qualquer coisa assim, tu também só tentas inventar, ok, vou ajustar isso e já está. Não, também, às vezes é necessário começar a Sim. aperfeiçoar depois, né? Eu estava a dizer há bocado ao Helênio que eu não tenho certeza, né? Então é bom que quem consiga vá verificar. Mas eu acho que o primeiro podcast angolano foi meu.
Eu fiz um podcast há uns anos atrás que era o Fumo no Ar. Ok. Entrevistava músicos, eram mais músicos, mas a ideia era começar com os músicos, porque os músicos chamam muito o público, na época chamava muito o público, e depois íamos entrevistando outras pessoas de outras categorias, né? Mas eu acho que eu comecei com o primeiro podcast cá e começamos também mesmo assim, sem luz, sem coisa, só a câmara numa sala, era só uma câmara que virava de um lado para o outro. Tem aí no YouTube, quem quiser ver, Fumo no Ar. Entrevistamos o Fly, antes dele ter o Fly Podcast. Entrevistamos o Edson dos Anjos, o Adi Bochecha, para muita gente, estás a ver? Mas começamos assim, e eu acho que é mesmo assim que tens que fazer. Começas primeiro e depois vais aperfeiçoando, né? Mas o importante é começar. Hoje temos YouTube que facilita as coisas, né? Tu podes começar e pôr e ver a reação das pessoas, pões no YouTube. E depois vais aperfeiçoando, melhor aqui, melhor ali. Nós ali temos muito problema de som, tínhamos no princípio, depois fomos melhorando, problemas de ângulos. E é mesmo assim. Então, estás de parabéns, porque o primeiro passo é começar. Já começaram e agora já estão a andar. Isso é o mais importante. Começas a chegar naquele nível que tu pretendes. Não, vai chegar lá. Isso com certeza. Com certeza. Segundo o teu ponto de vista, o que é que consideras que é produzir conteúdos locais? Ok. Eu tenho um problema com a palavra conteúdo. Porque hoje em dia, conteúdo é tudo. Claro. Né? Eu produzo filmes. Eu não produzo conteúdo. Porque se eu dizer que produzo conteúdo, as pessoas vão pôr no mesmo nicho que influenciadores. Isto que estamos a produzir aqui, né? Tu estás a produzir é um conteúdo, né? O YouTube é um podcast, é um conteúdo. Mas hoje em dia o conteúdo virou algo que pões no YouTube. Quer dizer que o TikToker que vai fazer um TikTok é conteúdo, o que vai filmar ou produzir um podcast é conteúdo, o meu filho que vai pegar o seu telefone e filmar, fazer uma selfie é conteúdo, tudo é conteúdo. Eu gosto de tentar às vezes separar, porque eu produzo filmes, ou antes produzia videoclipes, já produzi publicidade, mas hoje estou a produzir filmes. Então, aqui eu estou nas vestes de produtor de filmes. Já produzi conteúdo, como te disse, produzi podcast também, mas filme, para mim, eu gosto de separar de conteúdo, porque é mesmo uma outra liga. Sabe? É uma outra liga, é uma outra forma de trabalhar, é um outro investimento. Então, isso é um dos meus problemas, às vezes, com os concursos aqui, onde incluem o cinema. Incluem o cinema com conteúdos e premiam cinema e premiam conteúdos. E eu acho que é bom separar as coisas. Eu sou produtor de cinema e não produtor de conteúdos. Então, pronto. Era só para clarificar isso. Claro. Mas para ti, consideras que é importante valorizar e investir em conteúdos ou filmes que são produzidos localmente? É muito importante. É assim, eu acho que, e nós temos feito isso, temos produzido alguns filmes. Eu tenho produzido mais filmes do que realizei. Eu sou realizador na base, né? Sou realizador, mas já produzi mais filmes do que filmes que eu realizei. Eu realizei 2 filmes, mas já produzi 4. E é importante produzirmos filmes angolanos, porque é com cinema que outros países conquistaram o mundo. Sabe? Tu tens o exemplo dos Estados Unidos, que é o maior exemplo, né, que todo mundo conhece, mas os Estados Unidos conquistou o mundo através de Hollywood, através da imagem do cinema. Eles venderam-nos a imagem eles até conseguiram transformar os índios em maus e os cowboys em bons, estás a ver? Então o cinema tem muita força. E quando a gente entender isso aqui em Angola, vamos produzir cada vez mais conteúdos, porque é isso que vai levar a nossa imagem lá para fora. Eu tive a sorte de fazer a minha primeira curta-metragem e consegui participar em vários festivais. Chama-se Moça. Participei em vários festivais lá fora e tu levas o nome, as paisagens, a música,
tu levas tudo. Com cinema, tu levas... deve ser por isso que chama a sétima arte, porque ela engloba todas as outras artes. Tu tens a música angolana no meu filme, tu tens as paisagens angolanas, tu tens a arte, tu tens a linguagem, tu tens tudo, estás a ver? Então o cinema é muito importante. Não vou dizer mais importante do que a música, mas tem mais possibilidade de ir longe, de levar o nome de Angola longe, mais do que a música. Por quê? Porque cinema são imagens, né? A imagem fala a todo mundo, tu não precisas traduzir a imagem. Podes pôr depois tradução para os diálogos, mas a imagem em si, um quadro do Van Gogh ou sei lá quem, não há tradução, é um quadro. Tu vais ver, vais ter uma emoção, vais sentir alguma coisa, e o cinema é a mesma coisa. Então, nós produzindo cinema nacional, vamos levar o nome de Angola cada vez mais longe e mostrar a nossa cultura. É a melhor forma. É a melhor forma de vendermos a imagem do país e atrair Claro. pessoas para o país. Mas agora a produção local, ela de certa forma contribui para uma identidade cultural de um país como Angola e ajuda a expandir mais e as pessoas começam a entender mais como é que realmente é. Porque lá fora, segundo o que eu já vi, que eu vou vendo, é que tem uma impressão diferente sobre a África. Yeah. Tem, realmente. Hum, eu tive essa experiência também, mais uma vez, aí nos festivais. É que, por exemplo, o meu filme, o Moça, né, a minha curta-metragem, é uma África moderna. É em Angola, nos dias de hoje. Nós filmamos uma parte na Marginal, outra parte nos Combatentes, outra parte em Viana, mas que chega já no fim do filme. Mas no princípio do filme é Combatentes, Marginal. Então é uma África urbana. E lá fora, muitas das vezes, nos festivais, o pessoal não está habituado a ver essa África urbana. As personagens são personagens modernas. Tem uma moça no filme que fala de forma aberta. Né? Quem viu o filme vai perceber o que eu estou a dizer. Fala assim de forma muito aberta. E isso também é uma imagem que o pessoal, às vezes, nos festivais não estava habituado. Há uma senhora que disse, quando eu apresentei o filme, disse-me, mas as mulheres africanas não falam assim, essa senhora fala muito, muito abertamente de sexo e tal, as mulheres africanas não falam assim. Você pauta lá, não sei qual é a mulher africana que tu estás a referir, mas mulher africanas é como mulher europeia, como mulher asiática, Claro. há todo tipo. E hoje em dia, as mulheres africanas falam abertamente de sexo, falam abertamente de tudo. Então, o pessoal às vezes não está habituado lá fora a ver uma África muito urbanizada, desenvolvida, urbanizada, moderna, e é um pouco disso que a gente quer trazer também às vezes, quer trazer nos nossos filmes. Queremos mostrar a África como ela é, em tudo, né? Tem o moderno, tem as nossas tradições, isso também é muito patente no filme, tem as nossas tradições, tem o moderno e essa coabitação entre o moderno e as nossas tradições, que cria o nosso charme, né? Então é muito importante o cinema mesmo para levar a realidade atual de África e para mudar um pouco a imagem que as pessoas têm daquela África. Eu estudei em França, fui para a França com 11 anos ou 12 anos e a primeira coisa que os outros alunos perguntaram é se eu já vi Leão, se eu já vi... Essa pergunta acho que todo africano que foi na Europa teve, Eu tá vendo? tive a namorada do meu amigo e ela me disse, pô, Alain, nos allons a Angola e lá quero ver golfinho. Eu olhei e disse, mas calma, tu queres ir para Angola para ver golfinho, golfinho, elefante, porque vocês vivem no meio de animais. Eu fiquei, pô, Angola não é isso que tu pensas. Peguei algumas imagens que eu tinha no meu telefone, de alguns lugares e tudo mais. Mostrei para ela. Ela disse, mas
afinal é diferente. Nós estamos a pensar que realmente vocês vivem lá, mas também com um pouquinho de árvores, Yeah, assim. yeah, yeah. Mas é isso, e essa é a imagem que o pessoal lá fora, no Ocidente, tem de Angola ou de África. Então, pronto, o cinema ajuda às vezes a quebrar essa barreira, a quebrar esse mito, estás a ver? E a mostrar que, pá, nós temos isso, temos essa tradição, temos zonas rurais e tal, mas também temos zonas modernas. E, epá, e África é um conjunto disso tudo, né? Yeah, isso é muito importante. O cinema ajuda a quebrar isso, tá vendo? Mas hoje em dia consideras que existe um público real que se interessa em consumir o cinema nacional ou ainda a preferência de consumo de filmes estrangeiros? Porque, por exemplo, quando eu vou Uhum. para salas de cinema cá, é uma vez ou outra que vejo um filme nacional, na sua maior parte é filme estrangeiro. Hum, E nem sequer também teatro mesmo, só para a questão de yeah. demonstração se há. Uhum. O público tem vontade, né? O público tem vontade e tem desejo de ver filmes nacionais. Eu acho o que peca às vezes é a distribuição. As próprias salas de cinema em si hum, deviam ser obrigadas. Para mim, tem que ser mesmo uma questão de obrigação, por lei. Deviam ser obrigadas a apresentar filmes nacionais, nem que for um por semana, não é? Mas deviam ter essa obrigação por lei de passar filmes nacionais. Eles podem escolher qual dos filmes eles querem, porque temos muitas produções agora, muitas não, mas temos algumas mais do que há 2 anos atrás, então vai crescendo. E, mas se nós obrigarmos, o público vai saber onde encontrar, porque eu se quero ver um filme nacional, eu tenho colegas realizadores e produtores que fizeram filmes que eu não sei onde encontrar o filme. Se eu quero ver o filme de alguém, não sei onde ir ver. Estás a ver? Assaltos em Londres nós conseguimos ver no YouTube. Assalto em Londres já tem no YouTube. Eu também tinha posto o meu, por acaso, no YouTube, mas depois retirei por uma questão de direitos, de músicas e tal. E, mas não sabes onde ir procurar. Tem filmes angolanos que foram feitos com muita boa qualidade e tu não sabes. Hoje em dia tens o Cinezunga, que está a levar um pouco o cinema em algumas zonas e apresentam os filmes e tu vês a reação do pessoal. Quem não quer ver uma história que tem a ver consigo, né? Yeah. Uma história epá, é Que essa te história identifica. que te identifica. É a história do meu vizinho, essa é a história da minha tia, estás a ver? Tu vais te identificar e vai criar aquela conexão, não tem como, estás a ver? E mesmo nos tempos anteriores tinha uma. Eu não sei se aquilo era uma peça teatral, Cambambis, que passava na Ok, TPA, ok. já incentivava muito, tipo, mesmo aquela série Feitiço em África, Yeah, então yeah. incentivava muito de tu ver mais ou menos como é que funcionam certas culturas em África Yeah. e acabava por chamar a atenção. Nós temos uma história tão grande que incentiva mesmo nós também a consumirmos. Mas é isso. E o pessoal tem sede disso. Basta tu ver no YouTube os vídeos angolanos de comédia. Os imperadores e Claro. Artures e tal. Aqueles vídeos têm muita adesão. Estás a ver? É porque o pessoal tem fome de ver, de se rever Nacional. conteúdo nacional. Estás a ver? Mas no cinema o que pega é a distribuição. E nós, epá, cinema custa caro para fazer. Não dá toda hora para pôr no YouTube, porque o YouTube não rende suficientemente. Então, epá, tens que ter canais de distribuição suficientemente desenvolvidos para a gente Yeah. poder passar os filmes. Os cinemas, os Zap Cinemas, têm que ter têm que ser obrigados a passar cinema nacional para as pessoas saberem onde ir buscar, ir procurar. As televisões nacionais, TPA, Zimbo, Girassol, têm que passar filmes e ficção nacional. Passem ficção nacional e as pessoas sabem onde ir buscar, onde ir ver. Se até novela chinesa o pessoal está a ver, por Claro. que não vão ver conteúdo nacional, né? Yeah. Ou produção nacional? Mas quais foram os primeiros passos que tu enfrentaste quando começaste a Uhum. produzir? É assim, eu comecei a produzir em França. Eu comecei a produzir em França porque a minha produtora nasceu mesmo em França depois de eu sair da escola. E lá a minha dificuldade primeira, e tanto que a nossa produtora chama-se Mancha Negra. Chama-se Mancha Negra por quê? Porque nós, naquela época, éramos uma das poucas produtoras de pessoas negras. Estás a ver?
todo o resto eram pulas e tal. Então, pronto, nos considerávamos a mancha negra da indústria. E então, a nossa primeira dificuldade, ou a minha primeira dificuldade, foi encontrar pessoas no meu meio que entendam disso. E não tinha. Sabe? Porque o pessoal não estava muito ligado a essas coisas e tal, então não tinha pessoas no meu meio que entendam de cinema. Então tivemos que aprender. Eu já tinha saído da escola, então já conhecia, mas tive que ensinar os outros, os meus amigos, para trabalharem comigo nisso, naquilo, naquela produção, encontrar pessoas do meu meio também para conseguirem ajudar na produção. Essa foi a primeira dificuldade. Isso foi em França. E depois fomos fazendo clipes de artistas franceses, de rappers franceses e tal, na época. Até vimos para cá. Aqui a dificuldade no cinema, não vou falar nos clipes, mas no cinema, a grande dificuldade é financeira. Estás a ver? É financeira, porque ainda é difícil convencer marcas ou investidores de que o cinema tem futuro e que é um bom investimento. É muito difícil. É muito difícil. Nós produzimos agora a nossa primeira longa-metragem, está em produção, estamos a editar, com fundos próprios. Mas pesa, pesa muito, porque tu imaginas, nós produzimos 25 dias. Eu estou a ver aqui livro de finanças, então vocês são bons em matemática, né? Mas nós produzimos 25 dias. Nós tínhamos uma equipa, no mínimo, de 30 pessoas cada dia. Essas pessoas têm que ter transporte, essas pessoas têm que ter alimentação, têm que ter comunicação, estás a ver? Depois tem aqueles imprevistos. E isso é nos dias de filmagem, porque nós filmamos 25 dias, mas são 25 dias em 2 meses. Quer dizer que filmamos um dia, outro dia não filmamos, depois filmamos mais 2 dias. Então, nos dias que não filmamos, temos reunião de produção para preparar a outra sessão de gravação, outro dia de gravação. Esse dia também tem que ter transporte, tem que ter alimentação, tem que ter... você imagina o custo disso tudo. É muito dinheiro. E é difícil tu suportares isso sozinho. Então tens que ter investidores, não tem como. Sabe? Tu tens que ter investidores para te ajudarem nisso. Um dos investidores que nós devíamos ter, ou que temos que tentar convencer, é o Estado. Mas nós temos que tentar convencer o Estado não naquilo de patrocinar ou de dar dinheiro ou de subvencionar. Porque já vimos que, e eu entendo, há outras prioridades no país, cinema não é uma delas e eu percebo perfeitamente e é normal. Mas o Estado tem que ver isso como um investimento. O Estado tem que entrar no cinema angolano como investidor. Porque se eu... Primeiro é que tu estás a empregar muita gente. Isso para o Estado é bom. Diminui a taxa de desemprego. Segundo é que tu estás a vender a imagem do país. Falamos há bocado dos Estados Unidos, podemos falar da Coreia, A China. China, que também fizeram isso com a própria França. França hoje em dia é o país do amor e tal, por causa do cinema. Dos filmes. São os filmes românticos e tal, o pessoal a passear aí na Torre Eiffel, nas pontes e tal, no Rio Sena. Isso é que criou a França, o país do amor, tá sabe? Então, o Estado tem que ver nessa vertente, é que se ele investir no cinema, vai trazer turistas, pessoas que vão querer vir conhecer o país, pessoas que vão querer ir conhecer o sítio do filme X. Nós, esse nosso último filme que estamos a editar, filmamos praticamente todo no Palanca. E eu sei que quando esse filme sair, as pessoas vão querer ir comer cabrité no Palanca. Sabe? Tanto os angolanos como o pessoal de fora, porque nós vamos levar o filme para fora. Isso posso te dizer já agora. Nós vamos levar o filme para fora e sei que vai ser sucesso fora. Mas as pessoas lá de fora vão querer vir para Angola para ir conhecer o Palanca, para ir conhecer o sítio onde o fulano está a comer o cabrité no filme, para ir ver aquele sítio ali. E isso traz turismo. O turismo traz divisas. Então o Estado tem que entrar nisso como parceiro de negócios. E
Nós temos que convencer, porque parceiro de negócio você tem que lhe convencer a entrar no negócio. Claro. Então nós temos que convencer o Estado a entrar no cinema como parceiro de negócios. Essa é a luta, essa é a grande luta nesse momento, e acho que pronto, vamos chegar lá, com certeza. Mas eles têm que perceber, é bom para o emprego, diminuir a taxa de desemprego, porque é muita gente num set de cinema, sem contar os atores, e depois tens a questão do turismo, que atrai pessoas. Mas a questão também de algumas cadeias televisivas, por certa forma, também podem ajudar a autofinanciar as questões de produções locais. Por exemplo, podem entrar em contato, na ausência de aparecer investidores em particular, estas cadeias televisivas que querem ter uma produção local a passar em certos horários no seu canal, podem, de certa forma, entrar com alguns produtores que têm ideias criativas e assim produzirem conteúdos, produzirem um filme, uma série, uma novela que vai ser colocada a passar, por exemplo, às 19, 20 ou 21 horas, em vez de vermos muita novela, por exemplo, vamos ver novelas do TLN ou Zap Novelas, e nós já tínhamos até Giculo Messo já colocava nós a sentarmos 19 horas para vermos o Indec e etc. E essas novelas agora já não passam. E mesmo agora na reposição há quem quer ver. Por quê? Porque realmente gostou. Claro. E tem outras novelas que são criadas ainda pelo Silvio Nascimento, também vai lançando outras novelas, e isso atrai as pessoas. E mesmo os estrangeiros que também acabam vendo esses filmes e tudo mais, também querem vir para Angola para conhecer aqueles lugares. Se só no nosso WhatsApp, quando o seu amigo posta um vídeo de um bar ou de uma zona em que ele está, te cria curiosidade de lá e te imagina um filme. Exato. Só que, se tu vês, as novelas ultimamente foram produzidas cá em Angola, são todas produzidas por DSTV, que não é angolano. Claro. Se eu vejo os programas da TPA, eu consigo perceber que a TPA não tem dinheiro para conteúdo. Estás a ver? Tu vês os programas da TPA e mesmo da Girassol ou da Zimbo, percebe-se que não tem dinheiro, não tem orçamento. Então, não sei se eles têm orçamento para fazer uma ficção. Como eu disse, é extremamente caro. A televisão vive de publicidade. Eu, por também ter a minha veste de empresário, sei quanto custa uma publicidade na Zimbo, na TPA ou na Girassol. Não custa assim tão caro. Se tu comparas com outras terras, outros países, uma publicidade na Girassol ou na Zimbo não é assim tão caro. É mesmo barato. Se tu vês quanto eles cobram para a publicidade, tu consegues perceber quanto é que eles têm de dinheiro. Não devem ter tanto assim para investir em ficção. Duvido muito. Isso é uma análise que eu faço assim de fora, né? Mas eu duvido que tenham. Vendo as condições e tal, os programas, a qualidade dos programas, a qualidade do set dos programas, não há dinheiro. Então não acho que tenham dinheiro para pôr na ficção, infelizmente. Por isso que todas as ficções que são produzidas cá em Angola até agora, nesse momento, né, ultimamente, são da DSTV, que é sul-africana. Então, acho que esse é um problema do país em si, de orçamentos e tal. E é aquilo que eu disse, não é prioridade, né? Mesmo talvez para a própria televisão, mesmo comprar conteúdos ou comprar programas, a televisão não compra porque não tem coisa, no mínimo vão te dar espaço publicitário, mas eles não compram programas, estás a ver? E também seria interessante para pessoas em particular que já produzem, por exemplo, a Netflix faz isso. Pessoas que produzem de forma independente, eles vêm, pegam na tua produção e colocam para distribuir na sua plataforma. Exatamente. Esse é o modelo. Esse é o modelo que devia se fazer cá, né? Mas não é um modelo angolano. O modelo angolano, infelizmente, é tu produzes, vais à televisão, a televisão vai te dar espaço publicitário para tu pagares o teu programa. Com sorte, o programa vai ter sucesso, vais ganhar um pouco de notoriedade e vais conseguir buscar outras coisas aí à volta e tal. Mas não sei se isso é um modelo sustentável, estás a ver? Para a ficção angolana, não sei. Porque ficção, para tu fazeres ficção e pagares as pessoas devidamente, é necessário muito mais dinheiro do que isso. Mas o que é que achas que falta para os investidores e marcas
acreditarem mais em produtores locais. Achas que a falta de existências de plataformas que permitem essa distribuição também dos filmes que são produzidos cá também incentivam muito as empresas a olharem, uau, nós vamos fazer esse investimento, mas qual vai ser o nosso retorno ao longo do tempo? Não, claro, acho que sim, porque isso é negócio, né? Eu nunca, eu não culpo as marcas, porque é negócio. Ele não vai entrar num filme ou numa novela se não vai ganhar nada. E é normal, estás a ver? Eu não posso chorar porque não, a marca X não me quis, não faz sentido. Isso é negócio e no lugar deles eu faria a mesma coisa. O que nós, produtores, é que temos que convencer que aquilo, primeiro, levar o nosso filme o mais longe possível, porque se eu amanhã faço o meu filme e o meu filme vai estar entrar para Netflix, eu posso garantir que depois da manhã as marcas vão vir bater à minha porta para entrar no meu próximo filme. Então não é contra mim, é só uma questão de negócio, não é pessoal, estás a ver? Uma questão de visibilidade É uma também. questão de visibilidade. Se o teu filme tem visibilidade, tem alcance, quer dizer que é visibilidade para a marca. É Claro. uma questão de alcance e visibilidade. Mas se não tem alcance, se eu faço o meu filme e o meu filme não tem onde as pessoas irem ver, eh, bom, meia dúzia de pessoas viram, mas depois acaba por aí. As marcas não sabem do filme. Epá, vou investir no teu filme para quê? Eu vou perder dinheiro, estás a ver? Estou a te fazer um favor, no mínimo. És o filho de um amigo, ou sei lá, estás a ver? Mas senão não faz sentido. Em negócio, em termos de negócio, não faz sentido nenhum. Claro. Para as marcas, hoje em dia, não faz sentido. E percebe-se. Agora, nas novelas, talvez, nessas novelas da DSTV, já faz sentido porque tem um alcance grande, né? Passam na Coenda Magic e não sei o que e tal. Então tem um alcance já maior, faz sentido algumas marcas investirem, já estão a começar. Mas para o cinema ainda não faz sentido. Nós temos que convencer. Mas qual é o modelo de monetização que mais funciona para quem produz esses filmes cá? Eh, Bom, distribuição nas salas de cinema, né? Claro, é uma forma. Mas assim, um filme tem uma vida, tem várias etapas de vida em que diz respeito à distribuição. Tu podes faturar com o filme quando ele sai nas salas de cinema. Antes disso, até podes faturar nos festivais. Antes de lançares o filme, pões os filmes nos festivais. Há festivais que pagam para ter o filme, há festivais que pagam prémio depois do filme, pagam se o teu filme ganhar um prémio, eles pagam um prémio monetário também. Então, pronto, isso é um ciclo de vida. Depois tens o ciclo de vida cinema. Pões o teu filme no cinema. Bilheteria, tal, o pessoal vai ver, vai assistir, um outro ciclo de vida. Depois do ciclo de vida do cinema, antigamente tínhamos DVDs. Hoje já não temos, né? DVDs já Tudo morreram. digital. Mas temos distribuição digital, streaming. Temos streaming. É aí onde nós pecamos. Não temos muitas plataformas de streaming e tal e tal. Mas tem algumas coisas aí que estão a ser feitas. Esperamos que funcione. Isso é um outro ciclo. No streaming é um outro coisa. Mas depois de teres desenvolvido streaming, DVD ou distribuição digital e stream, o filme vai fazendo a sua vida, é como se já fosse maior de idade e vai seguir a sua vida sozinho. Amanhã alguém pode te ligar, olha, o teu filme gostei, quero pôr no Festival X. Olha o teu filme, coisa. Eu conto sempre o exemplo de um, de um, de um, de um moço que eu conheci, de um senhor que eu conheci num festival no Egito. O pai dele fez um filme, é africano, senegalês. O senhor fez um filme nos anos 70, 80. Tá a ver? O filme hoje é considerado um clássico por grandes realizadores americanos. É considerado um clássico. Quando o pai dele fez aquele filme, o pai dele não viu quase nada daquele filme. Mas hoje o filho vive desse filme e de outros filmes também que o pai fez. Estás a perceber? É que a vida de um filme não termina depois das salas. Se tu fizeste bem o teu trabalho,
a vida de um filme continua. Os teus filhos podem amar, é aquilo, é o conteúdo, tal conteúdo, né? Os teus filhos podem ter depois direitos autorais e tal, e comer do teu filme. Tá? Isso é um exemplo. Então, são essas fases, esse é o modelo para monetizar um filme, tá a ver? Esse é um modelo, mas tem que saber que depois das salas de cinema, depois do streaming, o teu filme vai continuar a viver e pode amanhã se tornar um filme que rende até mais do que no momento em que ele saiu, que é o caso desse jovem. Tá a ver? Yeah. Mas hoje em dia, tendo em conta que nós estamos a sofrer uma expansão digital, tem muita gente a aderir às redes sociais. Estas redes sociais também, por intermédio de uma determinada abertura, facilitam na questão de divulgação de um conteúdo. Imagina que vocês fazem cortes e tudo Yeah. mais, vão pegando alguns cortes do filme em geral e vão começar a promover, como por exemplo no TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Isso ajuda muitas das vezes a fazer aquele marketing e tudo mais e a incentivar as pessoas a irem comprar os bilhetes. E também uma questão de falar mesmo, de ir para programas, falar sobre aquele evento que vai acontecer, da distribuição do filme. Quando tu crias aquela memória para as pessoas de um determinado evento, as pessoas acho que criam uma curiosidade de tentar lá chegar. E isto, de certa forma, também facilita, porque muitas das vezes há filmes que eu vou para uma sala de cinema e vejo um filme, estreia um filme angolano, e eu não vi o filme a Nunca ouviste passar falar. nem shorts, nas redes sociais, nem vi uma publicidade, tipo um link patrocinado e tudo mais. Não vi nada daquilo. Se calhar alguém, como tu disseste, que tem um conhecido lá naquela sala, apenas colocou lá e vai, ok, pessoas vão vir para aqui e talvez venham. Mas quando eu vou para lá, vejo, por exemplo, Fast Furious, tudo bem, o tema, o título do filme também já indica e a produção e tudo mais. Mas tem um aparato todo que faz também aquela questão de distribuição. Não sei se é por causa do medo de que não, vou investir tanto no marketing, o meu lucro não vai ser aquilo e tudo mais. Mas se colocar e aquilo ficar pelo menos um mês até salas cheias no cinema, acho que consegue um bom retorno. Nós angolanos, o angolano em si não gosta de investir no marketing. Tu vês muitas empresas aqui que têm departamento de marketing, mas o departamento de marketing não funciona. Não tem orçamento. Claro. Estás a ver? Porque algumas pessoas acham isso desnecessário e tal, mas a Coca-Cola investe no marketing. Quem não conhece Coca-Cola? Bastante. Estás a ver? Então, pronto, é uma curiosidade angolana, mas eu acho que tu tens razão. Eu acho que nós, realizadores e produtores dos filmes, pecamos muito nisso. Não usamos as redes sociais para promover, não usamos as ferramentas como TikToks e tal para promover. Hoje em dia, se tu queres ter visibilidade no teu filme, patrocinas um link. Mas cá não existem plataformas africanas em que, por exemplo, tu podes alocar o teu filme por lá, ou então angolanos que criam uma determinada ideia. Ok, vamos olhar para o modelo de negócios da Netflix, da HBO, da Disney Plus, da Amazon Prime. Vamos olhar um pouquinho para esse modelo e vamos tentar refletir a nossa realidade. Vamos criar uma plataforma em que as pessoas, para acederem, vão pagar uma determinada mensalidade e aqui nós vamos incentivar na produção local. Tu que já tens mais ou menos o domínio disso, já tens a tua criação. Qual vai ser o nosso exemplo? Os meus filmes que eu já produzi vão lá estar em primeira instância. Depois vou buscar outros caras que também produziram e tudo mais e vou lá criar, ok. Qual vai ser as receitas? Vão ser pagas assim em função do número de distribuições, de visualizações, não sei o que, vamos pagar isso por cada visualização e tudo mais. Estas pessoas que são produtores, que vão alocar uma determinada conta na tua plataforma, e vão submeter, fazer o upload do seu filme, vão ter as suas receitas no final do mês. E ao longo do tempo, quanto mais visualizações, quanto mais o trabalho externo eles fazerem, mais eles vão ganhar. A tua plataforma cresce, a distribuição de filmes cresce e tudo mais. É aí o que tu disseste. Não temos um lugar em que a gente pode lá ir hoje E assistir os filmes. Passados em Luana, quero ver hoje, consigo ver. No YouTube, porque está no YouTube. Mas, por exemplo, a única filha. Não tens. Não tens como. Tem. Tens filmes mais recentes que saíram que eu gostaria de ver por acaso e não consigo, não tenho onde ver. Mas sabes onde é que peca? Esse modelo, alguns tentaram. Já houve algumas tentativas de plataformas de streaming angolanas.
E eu tive uma conversa há tempos com alguém que estava a criar mais uma e que pediu-me o meu filme. Bom, tu estás-me a dizer que eu vou pôr o meu filme na tua plataforma e vou ter retorno porque as pessoas vão vir assistir e tu vais me pagar pelas pessoas que vão visualizar. Ok. Se tu acreditas realmente na tua plataforma, paga-me em avanço. Dá-me 100 mil, 1 milhão de kwanzas já para teres o meu filme. Se tu achas mesmo que o negócio, que o Que é o modelo que de as outras negócio fazem. funciona, Claro. então pagas-me 1 milhão e tu vais recuperar. Diz que o negócio é bom. Mas o que acontece? Ninguém aceita isso. Claro, ele também não acredita no Ele seu também não projeto. acredita. Claro, Estás a perceber? claro. Ele também não acredita no projeto dele. Como é que tu queres que eu ponha o meu filme numa plataforma que tu próprio não tem? Não, vem, paga-me. Estás a ver? Paga-me o meu filme, dás-me 2, 3, 4, 5 milhões de kwanzas e levas o filme, podes pôr na tua plataforma durante. É assim que faz a Netflix, Isso é também assim que cria um fazem os modelo outros. de exemplo, porque a Netflix trabalha num modelo diferente do YouTube. Yeah, No yeah, YouTube, tu traz o teu vídeo, colocas aqui o que tu rendeste ou levas. yeah. Mas há É só plataformas vitrine. que olham, ok, tu não és assim, ok, estamos a ver que tu estás em ascensão, vamos te dar um mínimo, Exato, só para tu não perderes o hábito. exato. E Pegas vão nisto, promover o teu conteúdo para poderem exatamente, retirar o investido. exatamente. É assim que funciona em qualquer parte do mundo, mas aqui em Angola não. Eles querem que tu ponhas o teu filme na plataforma e depois espera. Ele próprio também não vai promover o teu filme. Você não vai promover, ele não vai promover que o teu filme está naquela plataforma, mas espera que as pessoas vão lá. Mas se a tua plataforma não tem aderência ainda, como é que as pessoas vão ir lá? Quem é que vai lá? Mostra-me os números, estás a ver? Epá, temos que ser sério. Isso envolve dinheiro, estás a ver? É isso que eu tenho dito. Epá, nós fizemos esse filme, envolve muito dinheiro. Eu podia comprar um VX, não comprei. E tal fogo, envolve dinheiro, você tem que também vir com propostas sérias. Não me vem com, não, vou pôr o filme na plataforma, as pessoas vão vir assistir, vai render. Não faz isso. Vamos falar seriamente. Sabe? Prefiro até, eu até prefiro pôr no YouTube, porque sei que no YouTube pelo menos terá visibilidade e o YouTube tem, sei lá, Isso quantos também por bilhões, causa do estás a ver? nome que o YouTube, de certa forma, já criou. Claro, E tu, ao olhares para a plataforma do teu amigo, tu olhas, mano, tu ainda não tens um nome. Pelo menos incentiva-me com alguma coisa. exatamente. É isso, porque é negócio, estás a ver? Incentiva-me com algo, dá-me algo para eu poder pôr o filme na tua. Compra-me o filme, aluga-me o filme Isto e também põe na tua plataforma. está numa base se calhar, de uma preparação financeira, um modelo de negócio em si, porque Claro. o que poderia-se fazer? No princípio, vou colocar aqueles 10 pilares angolanos produtores que são os principais. Vou dar Vou um pagar. incentivo monetário para estas Yeah. pessoas. Ok, sendo que a minha marca vai estar ali, então vou ter um peso. Todos aqueles que vierem por consequência disto, já não preciso pagar. Exato. Eu vou pagar no modelo normal, Yeah. ganhas pelas tuas Pelas tuas visualizações. ações, claro. E Aqueles aqueles mais vão passar pequenos. testemunho. Yeah. Sim. Tá a Não, eu ver? quando entrei, recebi o meu cachê e tudo mais. Yeah. Isso Yeah. dá, Yeah. dá uma sustentabilidade. E ele Claro. investe simplesmente no marketing, porque hoje, clipes pequenos, nós temos os nossos caras que gostam de criar memes, Yeah, yeah, yeah. vários memes de conteúdos de filmes Sim, sim, africanos, sim. filmes angolanos. Yeah. Isso ajuda muito na Não, divulgação. ajuda. Olha, o Moça, né, que é a curta-metragem que eu estava a falar, eh, tem muitos memes, né? E hoje, até hoje ainda as pessoas me enviam às vezes quando alguém acaba por ver o filme mas só agora e faz memes, fazem memes, tem muito, porque tem muito conteúdo ali, tem muita matéria para meme. Então o pessoal usa muito aquilo para memes e tal. E eu acho que isso é uma demonstração de que o pessoal gostou do filme, tá vendo? Ou interessou-se ou teve alguma conexão com o filme. Yeah, eu acho que isso que, desculpa, não. Yeah, acho que isso é bem importante, tá vendo? É muito importante. Temos a divulgação nas redes sociais e o pessoal, quando gosta, vai mesmo pegar e Compartilhar. vai partilhar. Vão partilhar, vão fazer cortes e tal. O filme tem muitos cortes que eu próprio não fui eu que fiz, tá vendo? As pessoas é que As pegaram e pessoas fizeram. gostaram de um trecho Gostaram, e yeah, começam a divulgar e tudo yeah, mais. yeah. Mas consideras que, por exemplo, a falta de equipamentos de qualidade ainda é uma barreira grande? Porque é uma questão que muitos não têm, que é aquilo que tu colocaste no princípio. Mm, Muitos não aceitam começar na condição que têm. yeah. Hoje em dia já está tudo muito evoluído e ao invés de mostrar minha criatividade em fazer as coisas de forma pequena,
vou logo Quero bater já com a no bom. qualidade. Yeah. E o Mas capital a investir é grande. é muito. E eu acho que isso, a culpa disso é o acesso. Por exemplo, hoje em dia, tu tá a ver aqui, mas seja, há 20 anos atrás, tu não podias, essa câmara não ias conseguir comprar. Era muito caro. Estás a ver? Esses micros, essa Não, mesa. 20 anos atrás conseguiríamos comprar rápido. Agora é que está mais caro. Nada, não. Que essas câmaras? Não, nós compramos 1.800 euros cada. Qual? Estas duas. Mas tu sabes, uma câmara para filmar aqui no estúdio há 20 anos atrás, quanto é que ia te custar? Não, Muito porque mais. temos Uma de boa qualidade, isso é o quê? Isso é HD 4K? É o isso quê? é 4K. Pá, uma 4K, nem sei se existia 4K na Não, época, não existia. mas uma 2K naquela Já época era muito caro. era muito caro. E até hoje as câmeras cinematográficas têm uma que eu tenho aqui a imagem no meu telefone que estávamos a pensar em fazer aquisição. 20 mil, 10 mil euros, 15 mil. Qual é? É uma Canon qualquer coisa. Ok. Vou ver Yeah. aqui. Mas é muito cara. Estás a ver? Nós filmamos com uma rede. Estás a ver? Ah, olha. E esta é muito cara também. Imagina, já, a rede é extremamente cara. O material hoje em dia está muito mais acessível, estás a ver? Muito mais acessível que antigamente. Esta aqui. Ok, yeah. Estou a ver qual é. Yeah, esse é fixe. Esse Ela é fixe. Yeah. Mas esta é extremamente cara, esta câmera. Já é cara, já começa. Pro cinema não. Não, Pro pro cinema tem mais cara ainda. mas já começa Só a o ser caro. setup por exemplo, nós temos o nosso setup de edição que é o DaVinci. Yeah, Só ok. o setup daquelas máquinas profissionais do DaVinci é caro. Yeah. Eu estive a ver, eu vi, ei, mano, Deve é chegar. caro, porque hoje em dia as edições não se fazem mais, tens o teclado do computador e começas a mover. Existem teclados próprios para edição. Quer dizer, logo se vais entrar num mundo dessa natureza, tens de entrar preparado. É tipo, tu vês, por exemplo, os produtores musicais estão num estúdio cheio de botões. No cinema também é assim. Também assim. Ele também prepara assim. até a trilha. Quer dizer, eu estava a ver que até os próprios sons do filme são criados dentro do estúdio. São. Por causa dos direitos autorais, eles fazem músicas dele e tudo mais, criam, levam um saxofone, não sei o quê. É criado coisa, tudo no estúdio. Nós estamos nessa fase também, porque o nosso filme tem muita música e estamos nessa de Tem um criar. engenheiro de som, analista de kit, Tem de som, tem sound design e tudo, é a mesma coisa. Mas, por exemplo, essa câmara, hoje em dia, pronto, estás a comprar 20, mas se fosse há 20 anos atrás, essa câmara te custaria 100, 200 mil dólares. Estás a perceber? Porque hoje em dia tu tens mais acesso a esses equipamentos, estás a ver? É muito mais fácil tu criares um estúdio e começar. É isso que estávamos a falar. É importante começar. Eu posso pegar uma câmara desta ou esta e começar a fazer um filme. O pessoal tem que perceber, e eu estou a falar de filme aqui, né? Não estou a falar mas funciona para quase tudo. O filme não está necessariamente na câmara, na qualidade da câmara. O filme está na forma como tu vais filmar. Então isso pouco importa a câmara, não é a qualidade, é a forma como tu vais filmar, a forma onde tu vais posicionar a câmara e os diálogos. Estás a ver? É aí onde está a beleza do filme, é aí onde... Não é a câmara. Esquece, a câmara é secundário, é depois, quando tu tens a capacidade. Mas começa pelo menos com uma câmara pequena. Se é isso que tu tens, faz com uma câmara pequena. Depois vai evoluindo, estás a ver? Mas começa com aquilo que tu tens e depois vais adaptando e vais fazendo o upgrade, estás a ver? Mas tem que começar. O importante é começar. E consideras que é possível tu seres competitivo com recursos bem limitados? Quando você não tem dinheiro, tens que ter criatividade. Há quem produz podcast com telefone, pegam 2 telefones, colocam assim armações, colocam no modo de voo e produzem. Olha, eu disse que nós fizemos podcast alguns anos atrás. Houve um episódio que a câmera não estava a funcionar. Pegamos no telefone e filmamos.
E depois, quando aparece no YouTube ou qualquer outra plataforma, aparece que foi filmada com uma câmera. Porque o conteúdo é consumido em telefones, em ecrãs pequenos, estás a ver? Então não precisas necessariamente. Claro, se tu pegas aquilo e vais pôr numa tela de cinema, vai estourar, né? Mas se tu para ver no YouTube, no computador, no telefone, é suficiente, estás a ver? As pessoas têm que começar, têm que aprender as bases. E as bases não é um material, as bases é se eu filmar desse ângulo, o que é que representa, se eu filmar daquele ângulo, o que é que transmite, se eu filmar assim, qual é a emoção que isso vai transmitir. Isso é a base. A base é os diálogos, estás a ver? Conseguir cativar as pessoas com os diálogos, isso é que é a base, é aí que nós temos que começar. O material vem depois. Eu conheço pessoas e já vi filmes, há filmes que já me prenderam e eu a ver o filme durante 1 hora, 1 hora e meia, mas foram filmados com câmeras extremamente de má qualidade, estás a ver? Mas como o diálogo era bom e a realização era boa, pá, tu prendes ao filme. Uau. Yeah, é simples. Mas quais são as soluções criativas que os produtores locais têm encontrado para contornar a falta de infraestruturas? Porque nós aqui não temos infraestruturas próprias para a gravação de filmes, por exemplo, Yeah, em Hollywood tem aquela zona, por exemplo, dos filmes de cowboy. Há yeah, uma zona lá que foi construída yeah, propriamente para isto, casas de madeira. Ainda ontem no YouTube vi uma zona em que, por exemplo, gravam filmes de guerra yeah, e yeah. foi construída para aquele tipo de cenário. Yeah, nós ainda não temos. Mas é aquilo que eu digo, quando você não tem, tens de ter criatividade. Tens de ter muita criatividade. E eu acho que nós temos a sorte de estar num país que tem muita paisagem e muita história. Estás a ver? Então tu consegues encontrar sítios bonitos, sítios que transmitem alguma coisa, sem necessariamente teres que pagar algo para filmar lá. Podes ir no deserto, tu podes ir na floresta. Aqui em Angola eu consigo te filmar um filme na floresta, consigo te filmar um filme no deserto, consigo te filmar um filme numa cidade que foi que está em estado de guerra, porque ainda temos sítios assim, que tu vês os impactos de balas e tal. Consigo te filmar um filme na praia, numa ilha, um filme de terror numa ilha. Estás a ver? Nós temos muito sítio aqui que nós podemos explorar para filmar. É só ter criatividade. Estás a ver? Às vezes, epá, não queremos procurar muito ou queremos fazer como os outros, mas se a gente ir buscar um pouco, pensar, a primeira ideia pôr no lixo, é o que eu digo sempre, tua primeira ideia, por mais que tu achas que é espetacular, põe no lixo. Continua a pensar depois dessa ideia e vais encontrar uma ideia muito melhor. Então, passar por cima da primeira ideia e vamos encontrar muitas ideias, criatividade. Epá, isso o Kuduro nos mostra todos os dias que o angolano tem criatividade, estás a ver? Então acho que é uma questão de criatividade. Quando não temos recursos, temos que ter criatividade. Mas a inexistência de muitos produtores de filme Uhum. está diretamente ligada à capacidade de não termos formações locais para este ramo. Hoje em dia, a Yeah. maior parte das pessoas que entendem sobre cinema e tudo mais tiveram uma Uhum. formação fora de Angola. Yeah. Ou são autodidatas, né? Mas já temos algumas universidades e temos o CEART também, por exemplo, que está a formar algumas pessoas nesse ramo. Temos algumas universidades também que estão aí por aí, né? Então eu acho que, pronto, dias melhores virão. Acho que dias melhores virão. Acho que isso vai melhorar e já melhorou muito. Comparado a outros anos. Olha, nós, por exemplo, fizemos o filme, a equipa é 100% angolana. Estás a ver? E pronto, já estou a falar aqui de um filme que ainda não saiu e tal. O meu entusiasmo é porque eu sei o que eu tenho na mão. Eu estou a editar nesse momento e eu sei que tenho uma boa coisa na mão. E aquilo tudo foi feito por uma equipa 100% angolana, estás a ver? Acho que alguns anos atrás não era possível. E eu acho que quando o pessoal ver o resultado e perceber que aquilo foi feito por angolanos 100%, o pessoal vai perceber que nós temos capacidade e temos o potencial para fazer muito mais, estás a ver? Porque, pronto, como eu disse, aquilo é algo que nós fizemos com recursos próprios mas se o resultado é esse, com recursos próprios e limitados, qual será o resultado se as pessoas apostarem realmente, estás a ver? Então eu acho que temos, já foi pior e será melhor.
Yeah. Mas como é que é a interação com os teus colegas? Yeah. Há uma determinada união ou há aqueles que têm mais recursos, produzem de forma própria e Yeah. fecham um pouquinho as portas para os outros? Não, eu acho que nem tem como fechar a porta porque ainda não abriram nenhuma. Ainda não se abriu nenhuma porta. É verdade, o cinema é para. Nós estamos numa fase que a música angolana já passou há uns anos atrás. Estás a ver? E eu acho que estamos naquela fase onde os músicos angolanos não eram chamados para os shows. Chamavam os estrangeiros, e o angolano, o riquinho lhe dava uma gasosa e uma chapada. Yeah, estás a ver? Nós estamos nessa fase. O cinema angolano está nessa fase, onde ainda o pessoal ainda não nos considera. Estás a ver? Então, mas pouco a pouco nós vamos mostrar, e eu acho que vamos chegar a um momento onde as pessoas, da mesma forma que hoje, se tu pões um show do Anselmo Ralph e no mesmo dia um show, sei lá, de qual cantor estrangeiro, o do Anselmo Ralph vai encher mais. Estás a ver? Porque o pessoal agora já está habituado Já ao está conteúdo, fidelizado. está fidelizado. E nós vamos chegar a essa fase onde vamos fidelizar. Tivemos aquele momento, aquela bolha do cinema angolano com o Assalto em Luanda. Estamos aqui 20 anos ou 25 anos depois, ainda estamos a falar de Assalto em Luanda como referência. Então tivemos aquele momento onde teve essa bolha. Mas foi mesmo uma bolha, porque aquilo explodiu e depois não houve mais nada durante anos, estás a ver? Mas eu acho que nós vamos agora criar algo mais sólido, onde o cinema vai ser feito para durar. O cinema angolano vai ser feito para durar e vamos conquistar o público e o público vai seguir. Vai chegar um momento onde tu vais, quando ires ao cinema, vais ver 10 salas, 5 salas ou 8 salas com filmes angolanos e 2 salas com filmes estrangeiros, estás a ver? Vamos chegar a esse momento. Vai ser daqui a alguns anos, mas vamos chegar lá. Isso eu tenho certeza. Mas agora, porque eu já ouvi assim pessoas, porque cada um liga a sua câmera nas redes sociais e fala aquilo que bem entende sobre questões de colaboração e tudo mais. O que é que tu achas que falta para transformar a cena criativa local num verdadeiro ecossistema sustentável? O que é que falta? Não, eu acho, eu vendo o modelo de outros países, né? Nomeadamente a França, com quem eu tenho um pouco mais de proximidade. Eu acho que isso vai depender, por exemplo, os youtubers lá em França já vivem disso. Por quê? Porque tem a questão da publicidade. Claro. A publicidade é aquilo que eu estava a falar naquela hora. A publicidade na nossa televisão é muito barata. Mas eu sei que, por exemplo, antigamente, né, agora deve ter diminuído por causa da concorrência da internet, mas para tu pôs uma publicidade no primeiro canal francês, era uma fatura de 6 dígitos. Estás a ver? Há canais de YouTube que são uma publicidade de 30 segundos ou 1 minuto. Estás a falar 30 mil. Estás a perceber? Por quê? 30 mil euros ou 30 mil dólares, não 30 mil kwanzas. Exato, não. porque o mercado da publicidade era um grande mercado, estás a ver? As televisões pagavam extremamente, tipo, apresentador de televisão, jornalista do telejornal e tal, ganhavam muito bem lá fora, ganham até hoje, por quê? Porque a receita da publicidade lá fora era Bem maior. era muito grande. Os homens os do marketing, né, das grandes agências de marketing, viviam vidas loucas. Vivem até hoje. Vivem até hoje, só para tu veres. Mas o que é que aconteceu com a internet? A nossa atenção virou, né? Tiramos a atenção. Eu praticamente não. Nunca mais vi também Eu também nada não, na TV. não ligo mais Estou televisão. tipo há 3 anos. Yeah. Nunca mais Ponho o vi. YouTube, ponho o que eu quero ver. Os meus filhos, tipo, os mais velhos ainda conseguiram, mas os outros já não apanharam essa fase. Eles já não veem televisão Agora assim tudo propriamente. tens o teu tablet, Yeah. quero Eles ver escolhem. filme, Netflix. Yeah.
Eles escolhem o que querem ver. Nós não. Nós éramos obrigados a ver o que vai passar. Senta para ver DSTV, Yeah, mas não, exato. Você vai esperar o boneco X, pá, o boneco X. Ele não, ele chega, quer ver isso, põe. mas Estás para a ver? aqueles mais visionários numa sociedade diferente da nossa, Hum, é que contribuíram muito para essa questão de evolução. Olha, as pessoas vai chegar um tempo que as pessoas vão ir para aqui, vamos Yeah. investir um pouquinho mais para aqui Yeah. e isso vai ser a consequência. Hoje mudamos de lado. Claro que fora da Angola, em outros países, ainda se consome muita TV, porque existem investimentos grandes em certos programas que são Feitos. criados. Claro. Diferente daqui, Claro. que muitos programas agora ficam pelo tempo, temos vários programas que têm o mesmo público, a diferença se calhar está nos apresentadores só. Yeah. Não, mas é assim, ainda tem lá fora, não é, ou em outras zonas no Ocidente, nomeadamente, ainda assistem televisão, mas já diminuiu também muito. Claro. Podes ter certeza, diminuiu. E é isso E que elas vão para o digital. vão para o Hoje, digital. quando vês uma France 24, Também está online. tá online. Tá online. France Info, France 24 está online, a CNN está online, Euronews está online. Porque a atenção das pessoas virou online. Então, a publicidade também, aquele dinheiro todo da publicidade, também foi online. Estás a ver? Ou uma parte ficou, mas aquele bolo era tão grande que só um terço desse bolo que foi online é muito dinheiro. Então, esses youtubers lá fora é que estão a recolher. Então, pronto, tu tens uma televisão que emprega 200, 300 pessoas e que come da publicidade. Hoje em dia tu tens um youtuber que emprega 3 pessoas e que come um terço daquela publicidade. Fogo, E faz um trabalho enorme. Imagina, estás a ver? É muito dinheiro que ele está a ver. Então nós aqui, quando o YouTube começar a render realmente em publicidades e temos as marcas angolanas a colocarem dinheiro no YouTube, exatamente, Yeah, aí aí nós sim. vamos ver dinheiro. Vamos ter uma reflexão diferente. Os conteúdos, né, é que vão começar a render, os youtubers e tal. Facebook, Instagram, vão começar porque eles só não abrem isto de certa forma porque as nossas empresas não estão muito ligadas no ecossistema digital. Não estão. E tu vês, quando tu vês um vídeo, pões um vídeo no YouTube, né? Se não tens VPN e estás a ver mesmo aqui em Angola, Não vês publicidade. Não vês publicidade. É muito raro. É muito raro. E se não há publicidade, não há dinheiro. Estás a ver? Então, Quais são os sinais de evolução que já podem ser vistos na produção de conteúdos locais? Eu acho que tu tens a qualidade, né? É uma das. A qualidade dos conteúdos é um dos sinais de evolução. Estou a falar da qualidade de imagem e também da qualidade dos próprios conteúdos. Eu estava aqui a dizer no Helênio que quando nós fizemos o nosso podcast, era difícil convencer os artistas a irem para lá porque eles não sabiam o que era um podcast. Estás a ver? Não, vamos filmar. Podcast é o quê? Não, vamos filmar, é uma conversa descontraída, vamos estar aí a conversar durante. Muitos recusaram porque não sabiam o que era. Estás a ver? Não sabiam o que era podcast. Hoje em dia as pessoas já sabem. Podcast já entrou na linguagem de todo mundo, estás a ver? E acho que isso é a evolução. As pessoas já sabem o que é podcast. Tu tens podcasts diferentes. Tu tens aqui o teu, tu tens o Fly, tu tens o Cicrano, o Fulano. Pronto, eu se quiser saber sobre ciência, vou num podcast. Se quero rir, vou noutro podcast. Se quero saber de economia, vou noutro, estás a ver? Então acho que isso, a diversificação é que mostra a evolução desse setor, estás a ver, da criação de conteúdo, e temos cada vez mais pessoas a criar. Infelizmente ainda a parte financeira não segue, mas quando a parte financeira seguir, eu acho que será ainda melhor. Na medida que várias coisas vão se abrindo, tu também vais começar a encontrar mais mecanismos e tudo mais. Hoje as empresas, de certa forma, já procuram vários criadores de conteúdos que têm uma certa visibilidade. Infelizmente,
muitas são as empresas que não procuram conteúdos em função do seu próprio produto, mas sim procuram conteúdos em função da visibilidade. Tens número mais de visibilidade, seguidores. tens mais números, números de Uhum. seguidores, número de visualizações. Então eles sentem que uma publicidade na tua página vai lhes render mais rápido. Yeah, Só que não gera um rendimento em termos de receita, né? Mas yeah. uns 10 seguidores, 100 ou Sim, sim, 150 uma vão aparecendo. visibilidade. E nós percebemos que parece que aquilo é muito, né? Oh, Yeah, fiz uma publicidade, me apareceu 2.000 seguidores. yeah, Oh, tá muito bom, mas são 2.000 pessoas que não vieram propriamente para comprar o teu produto. yeah. Foram só lá para E ver. foram somente. É como tudo, né? Tu tens seguidores que assistem o teu conteúdo porque gostam e tem seguidores que somente seguiram porque também fizeram sem querer. Yeah, yeah. Sim, E apareceu ali de lado, de apareceu, ele repente, yeah, tentou clicar aqui, de repente seguiu ele na yeah, tua yeah, conta e tu pensa, pô, ganhei mais um, tá tudo bem. yeah, yeah. Mas na realidade é alguém que não vê. Não, a luta aí é se tu ganhas 2.000, tens que conseguir reter por menos 20. Claro. Ou, estás a ver? Ou 200, estás a ver? Aí tu vais ter que criar conteúdo para tentar incentivar eles a permanecerem ali. Exatamente, porque pá, isso é como uma loja. Tu tens a loja no supermercado ou no shopping, vai passar lá por frente da tua loja 100 pessoas. Das 100 pessoas, 30 vão entrar. Das 30, tens que conseguir pelo menos vender a 5, estás a ver? Isso é a mesma coisa, é o mesmo modelo. Que tipo de produções cinematográficas têm mais propensão de ascender cá? Em Angola? Eu vejo que parece que nós somos mais ligados à ação. Ou se calhar o filme Assaltos em Luanda nos trouxe mais. Yeah. Porque reflete muito a nossa realidade também. Não, eu acho que isso Embora misturada com um pouquinho do Brasil, né? claro, porque não sei se é muito a realidade, mas eu acho que isso é porque o que é isso, nós estamos aqui a falar desde aquela hora ainda de assaltos em Luanda. Então, assaltos em Luanda ainda é como é que eu posso dizer isso? O Oscar, né? É O o best-seller. é o best-seller, exatamente, é o best-seller. Então, o best-seller vai sempre ditar o mercado. Claro. O pessoal vai tentar fazer como aquele, epá, assaltos, então vão fazer filmes de ação. Mas, epá, eu acho que filmes, dramas, comédias, aqui tudo podia funcionar, estás a ver? Já vi também uns tipos de chineses, É. aqueles golpes, tá vendo? De karatê e tal. O pessoal tem muita criatividade, estás a ver? Eu acho que isso é fixe, é fixe. O pessoal tem muita criatividade, tem vontade, mostra a vontade que o pessoal tem de fazer, estás a ver? Às vezes com poucas coisas, com efeitos assim, meio estranhos e tal, mas o pessoal vai tentando fazer. Temos só que tentar regular o mercado e organizar a coisa. E quando a coisa estiver organizada, as coisas vão avançar. Mas e a produção de documentários, Uhum. de certa forma, também tem uma certa expansão, porque nós aqui, sendo que agora o nosso Estado quer incentivar a questão do turismo, Yeah. por exemplo, nós temos vários pontos turísticos que Sim. ainda não foram explorados. Yeah. E para quem tem um drone, Yeah. epá, se estiver aí para Benguela ou para Lubango, tem vários pontos que muita gente nunca lá foi. Sim. Yeah. Se criar aquelas condições de ir para essas zonas e fazer um documentário e narrar esse documentário, entrar em contato com esses povos, é super, porque eu vejo um youtuber tanzaniano e ele vai até naquelas tribos tanzanianas Yeah. e ele faz aquele documentário. Isto atrai muitos turistas indianos, Sim, aí para lá. australianos a irem para lá. E eles criaram lá um resort e mensalmente eles recebem muitos turistas para ir visitarem aquele. Porque existem alguns elementos da tribo que ficaram famosos nas redes sociais, Isso é por causa do do YouTube. Yeah. Esse é um modelo, é um bom modelo, porque estás a ver, ele cria, o resort também, a pessoa Não, do vídeo criou. acabou, por exemplo, sendo parceiro, porque alguém foi Ok, naquela zona, ok. viu que não, este cara está atraindo muito aqui, Vou criar um então resort. precisar criar um albergamento aqui para atrair as pessoas aqui e facilmente vão chegar até ali para visitar animais e tudo mais. Construíram lá um resort. Estás a ver? É aquilo que eu estava a dizer, a imagem vende muito, estás a ver? Então, tipo, ele fez isso e atraiu pessoas para lá, alguém construiu um resort, o pessoal da tribo ganha, ele ganha, o pessoal que fez o resort ganha,
todo mundo, e o Estado ganha porque essas pessoas vão ter que pagar impostos e tal, e todo mundo ganha. A imagem tem muito poder, estás a ver? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Nós fomos Estás a ver? numa excursão no Cabo Ledo, por Ok, intermédio disto. ok. Vimos vídeos nas redes sociais de uma empresa que promove acampamentos, Ok, visitas em lugares ok. turísticos, e nós vimos, uau, é interessante para nós, vamos para lá. E aquilo não foi algo narrado, só vimos, tipo, Vimos, o já. que nos fez gostar daquilo é a paisagem. E ele Ok. não narrou, simplesmente falou. E quando nós fomos para lá, nós começamos a constatar, uau, isto realmente é bonito e tudo Yeah, mais. yeah, yeah. Imagina alguém a narrar aquilo tudo. E nós que fomos só para estar algumas horas por lá, já vimos um monte de coisas. Yeah, Por exemplo, as praias, a refeição, yeah. os resorts que estão àquele redor aqui na Barra do Quatro. Tem vários. Nós fomos em um, mas Yeah, agora yeah. já conheço vários que lá estão. Vejo, uau, ali tem muita questão a quem vai para o Flamengo, vai filmar os Yeah, Flamengo sim. por ali. Não, ok, vou para o Rio Kwanza, vou filmar Uhum. ali. Isto, de certa forma, atrai, porque muitos turistas vêm para aqui e outros turistas são aqueles expatriados que trabalham em empresas angolanas Yeah, e que nos finais de semana vão com a sua família nesse espaço. yeah. E se tu tens uma empresa ligada a isto, ok, eu vou produzir documentários e vou ter uma empresa ligada a este setor. Eles entram em contato com a tua empresa e a tua empresa se reencaminha por fazer esse processo do turismo. Yeah. Algumas pessoas estão a fazer isso. Há uma influenciadora angolana que fez isso, que faz isso, agora é Jessie. embaixadora. Jessie Madalena, né? Yeah, vejo por acaso o conteúdo e curto. Acho que é uma cena fixe. Eu próprio, às vezes, tô a trabalhar, tô na província e tal, não sei onde ir comer, vou lá na página dela para ver se ela já passou lá. Exatamente. Isso já recomendou alguma coisa, estás a ver? Mas é esse tipo de coisas que a gente precisa. E isso, e ela, por exemplo, tem um modelo, estávamos a falar de como é que os criadores podem monetizar. Ela criou um modelo que consegue monetizar. Eu tenho a impressão que hoje ela já vive completamente disso, estás a ver? Exatamente. Então, são essas pessoas que nós temos que nos Porque ela inspirar. hoje recebe mensagens de Uhum. pessoas que estão no estrangeiro, que querem visitar Angola, Yeah. vêm para aqui em nome da empresa dela, ou em Sim, nome dela. pagam a empresa dela para Pagam a ir para empresa levar em dela. E sítios. quer dizer, ela se calhar já criou parcerias com estes lugares todos que ela Com os foi. resorts, para ter preços mais baixos e tal. Claro. Claro, uma moça E aquilo, inteligente. claro, e aquilo fica mais ou menos. Embora que ela só mostra quando ela vai por lá, mais ou menos, ter as suas refeições. E há Yeah. quem pode fazer uma forma dupla, né? Mostrar mais coisas em termos de vídeo e narrar. Yeah. Temos um jovem agora que está a fazer isso, que entrou, eu acho que é que é vlog dos Do primatas. primata. Eu ia Primata. dizer, já vi também. Ele tem feito isso. Eu por Yeah. vezes vejo, ele vai para quando Cubango, vai Yeah. para Mesmo aqui nos bairros, ele às vezes filma aqui nos bairros e tal. bairros. Isto cresce muito. Há um jovem russo, ele foi na província mais fria do mundo, Yeah, ok. em que a temperatura mínima são menos 30 ou menos 40 graus Celsius. Ok. E ele foi para lá, mostrou. E é bem incentivar. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu viajei, eu não conhecia o aeroporto. Eu comecei a conhecer o aeroporto por causa de um documentário no YouTube. E E um foi youtuber que fez, olha, quando tu chegares aqui, tu vais para ali, não sei o quê. Ok, tem um metro aqui dentro da linha do aeroporto e tu pegas não sei o quê. Eu desci e eu vi, aqui eu vou para onde? Vou seguir as indicações. Mas eu comecei depois a ver o vídeo, não sei o quê. já Ok, eu estou sabias aqui. onde ir. Vou. E muitas outras pessoas. O vídeo tem 2 milhões, 3 milhões de visualizações. É um vídeo recorrente. Mas é isso, é o poder Qualquer da pessoa que imagem. vai para ali vai acabar pesquisando. Yeah. E é uma consultoria é dinheiro. Yeah, e é isso que vende, é isso que vende a imagem de um país. Isso é que hoje em dia, isso é que atrai os turistas, estás a ver? Mais até do que os filmes, né? Estávamos a falar de filmes e tal, os filmes atraem, sim senhora, mas hoje em dia essa questão do YouTube, dos vlogs, de viagem e tal, isso atrai muito turismo, tá vendo? Mesmo para Muito as mesmo. pessoas também que, embora que não sei se tem,
reações, nós temos reações de músicas. Não temos reações angolanas, por exemplo, que fazem de filmes produzidos a nível local. Sim, não temos, porque também temos poucos filmes e é aquilo, o acesso ao filme é diferente, é difícil e tal. Então temos poucas pessoas a reagir aos filmes, estás a ver? Eu por acaso tenho, mas aquele é português, se não me engano, tenho um vídeo. A única forma de ver o meu filme no YouTube hoje em dia, o Moça, é de um gato que reage, acho que é português. Ele é um gato e reage a vídeos e tal. E ele pôs o filme e estava a reagir ao filme. Estava achando engraçado o nosso calão, a forma de falar e tal e tal. E é a única forma de coisa. Mas temos reações de pessoas de fora. Mas aqui ainda. E isso é um segmento. Acho que é um segmento a ter, que é o cinema nacional, tanto de podcast, tanto de vlogs, tanto de várias coisas, de programas mesmo na televisão. Tem muito conteúdo para se criar através do cinema nacional, estás a ver? E eu acho que, quem for esperto tem que aproveitar. Tá a ver? O que as novas gerações estão a fazer de diferente na produção cinematográfica hoje? É aquilo, nós temos mais acessos a material, né? A equipamento, muito mais acesso do que os nossos cotas, né? E equipamento de melhor qualidade também, porque os equipamentos obviamente são mais baratos agora, então é mais fácil acesso. Só para tu estavas a falar um bocado das máquinas de edição e tal, DaVinci tu baixas hoje, é free. Eu quando comecei nos É videoclipes, free para alguns dias, mas não vais conseguir fazer o. não tens Vais aquela renderizar. versão, né? Já tem uma versão pro, Yeah. mas a versão normal, free, fogo, tu editas qualquer coisa ali. Mas não vai sair do programa. Não, sai. Eu tiro do programa, eu edito na versão free. Mas até agora a versão free. Yeah. Por quê? Porque eu nunca usei DaVinci. Eu usava, comecei por Final Cut. Final Cut tu tinhas que comprar, né? E era um balurdo. Depois passei pro Premiere. Premiere também é a mesma coisa, tu tinhas que comprar. Comecei a usar o DaVinci agora porque por uma questão de Color grading. ainda não, justamente porque a pessoa que vai fazer o color grading faz no DaVinci. E eu achei bom para facilitar a transição, eu também editar no DaVinci. E o DaVinci Yeah. é super. Yeah. Consegues editar takes com colorações de forma diferente. Yeah. Uma take mais escura, tu consegues dar mais um pouquinho de escuridão. Uma take mais clara. Yeah. Tu consegues mover de forma particular em cada take. Eu não mexo na questão da cor, né, porque não é a minha área. Eu estou a mexer só simplesmente na edição propriamente. Mas nunca usei DaVinci, comecei a usar agora por causa disso. Mas o modelo é o mesmo. Né? Uma vez que tu sabes usar o Final Cut ou coisa, é a mesma coisa. É só saber bem para onde é que se faz isso, onde é que faz depois base. Mas nós temos essas ferramentas hoje em dia disponíveis, coisa que aí os nossos cotas não tinham. Para editar era uma luta, era outra coisa. As máquinas em si, os aparelhos. Eu acho que a nossa diferença com eles é que nós estamos a produzir mais. Sabe? Porque podemos produzir mais barato e podemos produzir mais. Mas onde eles conseguiram conquistar o público, nós ainda não conseguimos. Eles tinham conseguido conquistar o público naquela época da bolha, do assalto em Luanda e tal. Nós ainda não conseguimos. O cinema angolano ainda não conseguiu conquistar o seu público. E eu acho que isso passa por criar estrelas. Sabe? Nós temos que criar atores, estrelas mesmo. Os atores têm que ser estrelas. O produtor tem que parar de se pôr à frente. Temos que pôr à frente o ator. Porque o ator é que vai vender o filme e o ator, amanhã, quando ele ir para outro filme, o pessoal vai querer ele seguir para ir ver esse outro filme. Estás a ver? Então nós temos que criar estrelas. Os atores temos que transformar os nossos atores dos nossos filmes em estrelas. E isso é uma das coisas que a gente quer fazer. Nós, por exemplo, mesmo lá fora são mais os atores que falam sobre os filmes que os produtores. Chama-se, tem o termo de ator bankable. Bankable porque ele é que traz o dinheiro, tá a ver? Eu estava a ver há dias um documentário do Scorsese. E o Scorsese, epá, é um dos meus realizadores preferidos. Mas o que é que se passava com o Scorsese? O Scorsese tinha
problemas de rentabilidade nos seus filmes. Então, os estúdios não gostavam de lhe dar filmes para fazer, porque nos Estados Unidos é para teres que passar por um estúdio, porque é um valor de dinheiro e só o estúdio é que consegue pôr esse dinheiro. E o Scorsese não conseguia, apesar de ter grandes clássicos e tal, não conseguia fazer certos filmes que ele queria fazer há muito tempo. O que é que aconteceu na vida de Scorsese? Apareceu o Leonardo DiCaprio, que é uma estrela, que era um galã, que todo mundo conhecia, estava a sair do Titanic, milhões e milhões em bilheteria, bilhões até. Então, o Leonardo DiCaprio era fã do Scorsese. E o Leonardo DiCaprio queria trabalhar com o Scorsese. Então, o Scorsese, se quer fazer um filme e chama Leonardo DiCaprio, todo o estúdio vai atrás dele para lhe dar dinheiro, porque sabem que tem o Leonardo DiCaprio e vai atrair pessoas, estás a ver? É assim que eles conseguiram montar o The Departed, o próprio Gangs of New York, acho que foi o primeiro filme que eles fizeram juntos. Gangs of New York é um filme que o Scorsese já quis fazer há 30 anos atrás. Não conseguia porque não tinha os fundos. Mas quando o Leonardo DiCaprio entrou no filme, ou entrou no projeto, os fundos foram entregues. O Wolf of Wall Street também é a mesma coisa. Então, nós aqui, por quê? Porque são pessoas que atraem pessoas para a bilheteria. O Scorsese pode ser o Scorsese, só com o nome dele não atrai o público na bilheteria, atrai algumas pessoas, atrai aquele nicho do cinema que conhece, que gosta da forma dele realizar, mas público, no público mesmo não atrai. Então, o DiCaprio atrai. Então, nós temos que criar estrelas no cinema angolano, para quando eu, realizador, quero fazer um filme e não consigo receber o dinheiro da Unitel, mas se eu for na Unitel e dizer, olha, o Imperador, que atrai milhões de pessoas no último filme, que atraiu milhões de pessoas no último filme, vai estar no meu filme. Aí a Unitel já vai achar interessante, porque sabem que, pá, isso vai render. O Imperador está no filme, o Silvio está no filme, ou, sei lá, a Cláudia Pucuta está no filme, estás a ver? Então nós temos que criar estrelas, temos que criar estrelas no cinema angolano. E o Talibã é uma estrela, por causa do assalto em Luanda. Nós chamamos Talibã. Talibã é o nome dele no filme, estás a perceber? Ele até hoje é chamado de Talibã. Ele assina Talibã, porque é o nome dele no filme. Mas o nome dele vende, porque é o Talibã que as pessoas gostam e tal. Talibã é uma estrela do cinema angolano. Mas nós temos que criar mais, estás a ver? Não podemos ter só uma, temos que criar várias, mais e tal. O Imperador, eu acho que é alguém que vai ser uma estrela do cinema angolano. O Fernando Mailojo, eu acho que vai ser uma estrela do cinema angolano, estás a ver? E tem muita gente que eu acho que tem potencial, mas esse é o caminho, nós temos que fazer, criar mesmo estrelas. Dentro desse processo em que nós vamos começar a criar filmes e tudo mais, dá aquela vontade de desistir quando tu não começas a ter aquela visibilidade, quando tu sentes que Yeah. não está a te dar o valor merecido. Primeiro que eu tenho a sorte de ter começado, feito o meu primeiro filme, tinha 38, 39, demorei para começar. Terminei o meu estudo há muito tempo, mas fui fazendo outras coisas, publicidade e tal e tal. Então demorei para começar. Mas eu tenho a sorte de talvez ter começado com essa idade, o meu primeiro filme, minha primeira curta, e agora estou no meu primeiro filme aos 40 anos ou 41 anos. Por quê? Porque me permite perceber que eu tenho que fazer o filme que eu quero ver. Estás a ver? Eu tenho que fazer o filme que eu vou curtir, quando eu vou sentar, porque eu dei conta quando eu fiz o Moça, eu vi o Moça cento e tal vezes. Porque cada vez que eu ia num festival e que é uma projeção, eu tenho que estar lá para depois responder as perguntas. Cada vez que eu levo o filme num sítio, tenho que estar lá. Cada vez que eu vou mostrar o filme a alguém, tenho que estar lá. Epá, se tu fazes um filme que tu próprio não curtes, epá, é suicídio, estás a ver? Tu tens que estar ali a ver o filme. E depois nós temos um erro. Quem cria, e eu acho que tu também, como criador aqui de conteúdo, tu só vês o erro. Quando tu erras aqui no setup, quando tu vês o teu conteúdo, tu só vais ver o erro. Tu só vês o erro. Só vais ver o erro. Nossos olhos só estão focados naquilo que não correu bem. Vai dizer, pô, será que o people está a ver isso? Pô, isso não está bem, isso não está fixe, estás a ver? Então, pô, se tu fazes um filme que tu não curtes,
Yeah, esquece. Então, para mim, a primeira coisa é fazer um filme que tu curtes. Tá a ver? Esse é o segredo. Faz um filme que tu queres ver, que tu vais gostar de ver, yeah, e depois o resto, epá, se as pessoas curtiram ou não curtiram, pelo menos tu sabes que fizeste uma cena fixe. O difícil é quando tu fazes uma cena que tu próprio não curtes e és obrigado a ver, e as pessoas também não curtem, e no final ninguém curtiu e perdeste um ano da tua vida, porque isso leva ao mesmo tempo, um ano da tua vida a fazer um filme e 2 anos a andar com o filme, pá, perdeste 3 anos para fazer uma cena que não vale a pena, estás a ver? Mas o que cada produtor pode fazer para superar numa fase, né, final, Uhum. o que tu achas que cada produtor pode fazer para superar os seus desafios de forma individual? Produtor. Assim, eu acho que cada produtor, para superar os desafios, não sei, eu vou falar por mim. Eu acho que tu tens simplesmente que entrar nisso, né? Nessa questão de produção de filmes. Tu tens que entrar sabendo que vai ser difícil, vais ter muitas dificuldades, vais ter choques, porque pá, é normal, disse 30 pessoas no mesmo ambiente, vários e vários dias. Não tem como todo mundo se entender perfeitamente todos os dias. Yeah, vais ter momentos que vais querer desistir, vais ter muita coisa, mas tu tens que manter o olho no objetivo. Estás a ver? O objetivo é tu fazeres o filme. Por que razão é que tu decidiste entrar nessa aventura? Por que razão é que decidiste fazer o filme? Decidiu fazer o filme por causa disso. Tem sempre que manter o objetivo em vista, estás a ver? Não te percas, não houve aquele que vai vir te falar, mas pá, traz esse dinheiro todo, pá, podias comprar um VX. Estás a ver? Yeah, tem sempre Yeah, este. yeah, tem ser preço, estás a ver? Pá, está a gastar nisso, mas isso não serve para nada. Não, sei. Não houve, estás a ver? Se Estás a tu perder sabes, tempo. estás a perder tempo, mas para quê? Você quer, podias fazer outra coisa, esse dinheiro todo, pô, não houve. Estás a ver? Tens que saber por que tu começaste. Então, antes de começar, tens que ter certeza por que tu estás a começar. E quando sabes por que tu estás a fazer, vai em frente, caminho mesmo em frente. Vai ter dificuldades, vai ter momentos mesmo que tu vais querer desistir, porque é mesmo muita pressão, estás a ver? Sobretudo produzir um filme cá em Angola é muita pressão. Eu dou-te um exemplo: nós estávamos a produzir, houve um dos dias da filmagem que foi aí ao lado do 1º de Maio, e no dia que estávamos a filmar, foi o dia que houve manifestações no 1º de Maio. Antes daquela grande manifestação, que houve aquela confusão toda, houve primeiro uma manifestação ali no 1º de Maio. Então nós estávamos ali a filmar e havia manifestações. Quer dizer que nós estávamos a filmar e à nossa volta tinha caminhões de polícia a circularem, gajos a passarem, bombas lacrimogêneas do outro lado. Mas nós tivemos que manter aí firme. Por quê? Porque se cancelássemos aquele dia, cada dia de filmagem era mais ou menos 2 milhões de kwanzas, estás a ver? Então você imagina cancelar esse dia para voltar outro dia, são mais 2 milhões. Depois aí mais 2 milhões. Mais 2 milhões. Pô, era muita pressão. Mas tivemos que continuar. Apesar das dificuldades e tal, tivemos que continuar mesmo assim, filmamos. Um pouco naquela de que pô, nós estamos aqui a fazer filme, a pessoa ali está A tá a manifestar. Mas os manifestar e polícias tal. também, de certa forma, poderiam vos interromper. Podiam, mas tipo, acho que eles nem se aperceberam, estás a ver? Eles circularam aí na rotunda onde nós estávamos, circularam, viram-nos ali, mas continuaram o caminho, estavam a circular, vinham, passavam, olhavam, mas viram que coisa. Ficámos com um certo receio porque temos câmaras, podiam pensar que queríamos filmar e tal, havia drones em cima, mas mantivemos firme, ficámos ali, tínhamos autorização de filmagem, então e filmámos. Mas pronto, são dias que nós podíamos ter desistido. Olha, ou tivemos houve um dia de gravação que, por inadvertência de um pessoal da equipa, apagou completamente. Estás a ver? Naquela de passar o cartão para o disco duro, o homem apagou um dia de gravação inteiro. Estás a ver? Eu estou a dizer que são 2 milhões de kwanzas, não imagina, estás a ver? Um dia de gravação inteiro. E nós tínhamos dias mesmo longos. Começávamos às 8 e terminávamos às vezes às 3, 4 da manhã. Sei que há pessoas que, de certa forma, fazem já cópias de imediato. Ele que estava em carregue de fazer a cópia.
O homem que tinha que fazer a cópia apagou sem querer, ou não fez a cópia, estás a ver? Mas estás a perceber? Justamente já nos aconteceu, apaguei um O episódio sem episódio. querer. Yeah, isso acontece, estás a ver? São coisas que acontecem, mas tu tens que continuar. Epá, Yeah. sentamos, falamos com ele, percebemos que não é propositado. Pá, epá, conversamos e tá, e decidimos que íamos fazer um outro dia. Epá, pedimos a compreensão do pessoal. Mas pronto, é um dia que nós temos que pagar, é alimentação, é não sei o que, e tal e tal. Tivemos muitas aventuras desse tipo, mas epá, você tem que continuar, estás a ver? Então, quando tu começas um filme, uma curta ou uma longa-metragem, epá, tens de saber porque que começaste e quando começas, epá, vai mesmo até o fim, estás a ver? Vai mesmo até o fim. Vais ter dificuldades, vais ter. Eu tenho dito que cada filme, o backstage de cada filme pode dar um filme. Estás a ver? Porque acontece muita coisa no backstage, muitas histórias, muita coisa. Então, quando estás a fazer, vai mesmo até o fim, não abandona, continua, caminho é para frente, yeah, e segue em frente. Yeah. Qual é o conselho que deixaria para os angolanos, assim, em vésperas finais, Hum, para se manterem produtores ao longo do tempo e assim produzirem novos conteúdos, novos filmes bons, yeah. que sejam mais atrativos para as pessoas? Eh, eu aconselharia o pessoal a investigar, né? A documentar-se. Não digo estudar, porque hoje em dia tu não precisas necessariamente de ir para uma escola para estudar, né? Tu podes ir no YouTube, tu tens o conhecimento hoje em dia está aqui, a nossa volta. Tu pegas o telefone é uma arma, depende, tu é que decides o que é que tu vais fazer com ela, estás a ver? Pode te destruir, mas pode também te construir, pode te trazer conhecimento que tu nem imaginas que existia, estás a ver? Então, eu acho que o pessoal tem simplesmente que, algumas pessoas têm que investigar. Se tu queres mesmo entrar nesse mundo, investiga, eh, lê livros que falam sobre isso, vê documentários, vê filmes. Mais importante é tu vês filme. Eh, vê filme antigo. Vai ver filmes antigos. E quando tu vês filmes antigos, tu consegues entender posicionamento de câmara, ângulos, porque os filmes antigos não têm muita tecnologia de câmara que se começa aqui e vai ali, estás a ver? É uma coisa simples. Então começa por fazer filme simples. Charlie Chaplin começa por fazer filme de Charlie Chaplin. Não tem som, mas tu percebias completamente o filme. Tu pôs um filme do Charlie Chaplin hoje, tu vais perceber o filme. Aquilo não tem som, mas tu vais perceber porque está bem filmado, a câmera está aí, personagem faz o que tem que fazer, bom, passam para outra coisa, filma, vem um quadro e eles beijaram-se ou casaram. Depois passa, estás a ver? O filme é construído de forma simples, mas tu consegues perceber o filme. Por que é que nós, hoje em dia, com tudo o que temos, estamos a fazer filmes que as pessoas não conseguem perceber no fim o que é que se trata esse filme? Falou de quê? Qual é a mensagem? Estás a perceber? Às vezes a coisa é simples. Então nós temos que ir para os primórdios do cinema e tentar imitar aquilo. Não vamos tentar imitar Fast and Furious. Não vamos tentar imitar coisas muito malucas recentes. Vamos tentar imitar mesmo aquele cinema dos anos 50, dos anos 60, estás a ver? Vamos tentar imitar ainda aquela coisa. Vamos tentar contar uma história de amor simples. Yeah. Assim vamos aprender como se faz, vamos ver os erros. O importante é entender a história e o público conectar-se com a história e perceber do que é que tu estás a falar. Esse é o importante. Se eu tivesse que deixar um único trecho, seria esse. Boa, boa. Yeah. Para todos vocês que de certa forma acompanham o nosso conteúdo, epá, eu desde já vou agradecer porque acompanhar o nosso conteúdo é super importante. Este conteúdo, se te deu interesse, coloca o teu like, subscreve o nosso canal, vai para a página do nosso convidado. Eu tenho uma pergunta ainda. Posso? Podes. O talk, por quê? O que é o talk? Who talks? É assim, este é um conceito de conversa. Então, who é quem tem boca vai a Roma. Estás a ver? Ah, Who. Então, tu tens aquela cena de conversar bastante. Então, nós juntamos aqui, vamos criar um palco onde as pessoas vêm para conversar. yeah. Yeah, então, Ok. também para tentar globalizar o inglês, O né? inglês, Yeah, ok. dar uma marca mais sustentável. Se Ok. ela tinha que ser algo em línguas nacionais. Não necessariamente.
Yeah, 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 mas não tentamos necessariamente. mais ou menos globalizar. Yeah, good. Então vai até a página do nosso convidado e de certa forma siga as redes sociais e assim se tu tiveres alguma questão podes entrar em contato e também fica a olhar para o estado dele, talvez vocês vão ter aí brevemente o filme X em plataforma Y e Yeah. vocês podem acompanhar, mas sabem, né? Também o filme não é de graça, tem que contribuir. Então fiquem felizes e um próximo episódio. One.